90%. 90% é muita coisa. De pessoas que chegam no atendimento de astrologia, a maior queixa é relacionamento. Então, se você é uma pessoa que acredita que o outro é muito problemático e você acha muito difícil se relacionar, esse vídeo é para você. Pode ser que você não goste muito daquilo que eu vou falar aqui. Porém, se você entender de uma vez por todas que você é você e fazer de você o seu melhor, pode ter certeza absoluta que os seus relacionamentos podem começar a mudar a partir de agora, porque tudo está dentro de você. Então, eu sou a Bia Siqueira, astróloga, sistêmica e comportamental, e a minha missão como profissional é contribuir para que você possa despertar a tua verdadeira essência, o teu verdadeiro eu. Hoje o tema é relacionamentos, casa 7 no mapa astral. Até agora, nós viemos trilhando as casas astrológicas da casa 1 até a casa 6. Então, essas áreas do teu mapa, elas vão falar de você. Quem é você e como você entra na vida, bota o pé no mundo para tomar decisões. Casa 1. Casa 2, ela vai falar dos teus valores. A casa 3, ela vai falar da sua comunicação com o mundo e com as pessoas. A casa 4, ela vai falar daquilo que te ancora e te traz a segurança emocional. A casa 5, como que você transmite para o mundo a tua melhor versão, a tua criatividade. Já na casa 6, como você vai se tornando cada vez melhor, dia após dia, seja no seu trabalho, na sua vida profissional, seja você como pessoa, lidando com questões de vida pessoal. Quando nós chegamos na casa 7, se essas 6 áreas da vida, elas não estiverem entendidas, compreendidas, como que você vivencia essas questões e como você pode melhorar essa primeira etapa de autoformação da sua identidade, que tem a ver com o seu mundo pessoal, quando você chega na casa 7, que é se relacionar com o outro, com o teu cliente, com o teu marido ou esposa, com o teu sócio. O que é a casa 7? É a casa, a área do mapa que faz uma oposição com a sua casa 1. Então, aqui nós entramos no eixo de eu e o outro. Quando nós olhamos para esse eixo, que fica essa casa 7, ela fica exatamente de frente para você. Então, os seus interesses pessoais e os interesses pessoais da pessoa parceira, do sócio, do amigo, do filho, você é você e o outro é o teu oposto. A casa 7, ela mostra exatamente aquilo, o oposto de você. Quero te levar a imaginar que a casa 1 tem uma cor e a casa 7 tem outro colorido. A casa 7, que é o outro, ele tem os valores dele, ele tem a maneira dele se expressar e se comunicar, ele tem a maneira dele lidar com os próprios sentimentos e emoções. Então, o outro, ele tem a identidade dele, os valores dele, ele tem o jeito dele de se comunicar, de expressar suas ideias, ele vem de um outro sistema familiar. Então, quando nós nos unimos a alguém, ou quando nós nos relacionamos com o outro, o que acontece aqui? Existe uma diferença gritante dentro das relações. Por quê? A maioria das pessoas, elas têm variadas necessidades pessoais, quando se trata de buscar um relacionamento, um marido, um sócio. Algumas pessoas buscam no outro segurança, outros segurança emocional. Eu busco um cara ou uma pessoa que eu me sinta segura do lado dele, que ele me transmita força.
Outras pessoas, elas buscam no outro alguém que traga segurança material. É o tipo da pessoa que, se o cara não for bem resolvido profissionalmente, se ele não já vier para o relacionamento com seus próprios recursos, com a sua própria segurança profissional, financeira, ou seja, aquela pessoa que vem para o relacionamento porque ela não, talvez ela não queira que ele dependa dela materialmente, ou talvez ela busque alguém que tenha recursos financeiros porque ela precisa de segurança material, porque ela se sente incapaz de gerar seus próprios recursos. Casa 2. Outras pessoas já buscam alguém que traga magia, encantamento, porque a vida dela é muito enfadonha, ela é muito trabalhadora, ela não tem momentos assim de, sabe, de sentir, sabe, algo muito especial, então ela vai buscar isso no outro. Outras pessoas já buscam alguém que traga paixão, intensidade, sexualidade. Nós estamos buscando exatamente aquilo que falta. Você está entendendo? Então, quando a gente olha para o mapa astral, para o mapa de uma pessoa, o que eu faço? Faço todo esse caminho da casa 1 à casa 6, porque aí você vai entender quem é você, como que você pode gerar os seus próprios recursos, quais são os seus valores, o teu jeito de se comunicar, de se expressar. Fala do teu lado íntimo, como que você é na intimidade. Mostra o que te dá prazer, o que você gosta, que te traz felicidade. Você acorda tarde, se você acorda cedo, se a tua vida, o teu armário, o teu guarda-roupa é uma bagunça ou é organizado. E aí, quando você se relaciona com o outro, casa 7, tudo isso, da 1 até a 6, que é você, como que você lida com as suas questões pessoais, vai respingar no outro, assim como ele também. E como que ele lida também com a rotina dele, se o quarto dele é bagunçado, se ele deixa a toalha jogada, ou é muito compulsivo, obsessivo pela saúde, é muito regrado, muito disciplinado. Então, você vai se deparar com uma outra realidade. Então, se você não tiver essa base, essa formação da tua própria identidade, o que vai acontecer quando você chegar num relacionamento? A maioria das pessoas, elas buscam algo que as complemente. Só que quando isso acontece, porque o que mais chama atenção no outro é exatamente aquilo que me falta. O que me chama atenção é o diferente, não é o igual a mim. O poder de atração é exatamente o diferente de você. Por isso que a casa 1, ela fica de frente para a casa 7, porque aqui eu sou uma individualidade, casa 1, e o outro é uma individualidade que complementa. Então, existe uma complementariedade aqui. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender a maneira como se processa o desenvolvimento de um relacionamento, a trajetória, o percurso dentro de uma relação a dois, seja afetiva, seja profissional, porque o outro é qualquer um que não seja você. Pode ser seu filho? Sim. Como você se relaciona com ele, o jeito dele ser, né? Então vamos lá. Se a gente não tem bem resolvido todas essas questões que nós astrólogos chamamos de casas astrológicas, áreas da vida, que falam do nosso comportamento aí na nossa história, uma identidade, um comportamento. Então, o que pode acontecer nesse desenrolar dos relacionamentos? Se você busca alguém para te complementar, o outro, ele não é responsável pelas tuas dificuldades pessoais. Quando você trabalha suas próprias questões e você se sente inteira, o mínimo possível de completude, não, agora eu sei o que eu gosto, o que eu valorizo, o que me dá prazer, né? Como que eu preciso lidar melhor com a minha rotina, com as minhas sombras, com as minhas emoções. Quando você chega no outro, você está completa, você está completo.
E o outro, ele também tem, aí dependendo de como ele está na vida dele, né? Se ele também fez esse percurso na vida dele, como que ele está com a saúde, como que ele está com a família, como ele está com a comunicação dele. Isso não importa. O outro, na verdade, ele não importa. O que importa aqui é você. Porque enquanto você não tiver a tua base, a sua identidade, a sua personalidade, no mínimo fortalecida, nenhum relacionamento vai te satisfazer. Porque você vai buscar no outro tampar um buraco, um vazio que existe dentro de você, e o outro não é responsável pela sua felicidade. Assim como você também não é responsável pela felicidade do outro. Então, quando nós falamos de casa 7, de relacionamentos, nós estamos falando da ordem do equilíbrio entre o dar e o receber. E o que acontece na maioria dos relacionamentos é essa desordem, tá? Então, eu vou dar aqui alguns tipos de perfil, de comportamento de pessoas, de casos, de mapa astral, casos, exemplos de mapa astral, de aspectos, de posicionamentos planetários. Por que o astrólogo usa? O astrólogo vai usar os arquétipos, que são os planetas, os signos, como que esses planetas, essas necessidades nossas, né, que vem, por exemplo, Saturno, que é a busca de estrutura, Netuno é a nossa necessidade de transcendência, né, de conexão de alma. A Vênus tem a ver com o prazer, com o romance. Por exemplo, só para falar um pouquinho da função de cada planeta que está dentro de nós. Marte é a nossa atitude, é a nossa coragem, também está associada à nossa sexualidade. A Vênus é como você encanta, como você seduz. Urano é o teu lado rebelde, revolucionário. Todos nós temos, em alguma área da vida, uma necessidade de fazer mudanças. Onde tem Plutão, você quer mergulhar de cabeça, de corpo e alma, ali naquela situação. Pode ser no teu trabalho, pode ser casa, tua família, né? Onde você vai ter um comportamento mais de entrega, de intensidade, de viver aquilo intensamente. E como que você vai viver tudo isso, todas essas necessidades, né? Que nós damos um nome aqui de planetas, que são arquétipos, que são necessidades nossas, pessoais, está tudo dentro do teu mapa astral. Então, quando nós chegamos na esfera do outro, se nós não tivermos essa base bem formada, de pelo menos essa consciência, não estou falando que você tem que ser perfeita, que você tem que estar vivendo o teu mapa, o que você veio viver, o que você veio ser com perfeição, com equilíbrio, porque a gente está aqui para ir se construindo, né? É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Se você pelo menos tem consciência das suas dificuldades, dos seus, entre aspas, defeitos, quem não tem, né? Quem não tem defeito? Quem que não tem, por exemplo, um lado que é difícil de conviver, né? Por exemplo, tem pessoas que casa 4. Vamos entender que a pessoa, na intimidade, ela é autoritária, ela quer o espaço dela, ela não gosta de dividir as coisas, ela não gosta de compartilhar as coisas dela, porque ela tem algum planeta ali que traz essa necessidade, alguma influência ali planetária que já vem no mapa dela, que já traz uma tendência de comportamento dessa natureza. Então, quando ela vai se relacionar com o outro, o cara vê, ou a pessoa parceira vê que bastou estar ali junto com ela numa intimidade, passar mais tempo convivendo íntimo com ela, né? Se ela tentar mudar esse jeito dela e ficar boazinha para tentar conquistar a pessoa, com o tempo, com o convívio, a verdadeira essência da pessoa aparece. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que a gente não muda o outro, tá? O outro também, ele não vai conseguir te mudar.
Então, cada um já traz a sua própria natureza, a sua própria identidade dentro da relação. Então, quando a gente fala de unir, de união entre o eu e o outro, nós estamos falando do compartilhar, do dividir, do aprender com o outro, né? Se o que me atrai é o oposto de mim, significa que o que é o oposto já está dentro de mim. Então, eu vou dar um exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de planetas, signos, obviamente que é isso, são essas as ferramentas que o astrólogo utiliza para poder identificar tipos de relacionamento, tipos de personalidade, de comportamento. Então, vamos supor que uma pessoa tem ali Saturno na casa 1, que é ela. Então, ela é uma pessoa mais austera, séria. Toda vez que ela decide algo na vida, ela vai o quê? Se preparar, Saturno. Ela vai buscar algo que possa ser construído com o tempo. Cada um não é você, a tua identidade, a maneira como você se mostra, a pessoa, a maneira como a primeira impressão que você causa nas pessoas, e também a maneira de você tomar decisões na vida, iniciar coisas. Pode ser uma pessoa um pouco mais desconfiada. Então, o jeito dela olhar para a vida dela tem a cara de Saturno. Quando ela encontra alguém mais descontraído, aí vamos supor que lá no mapa dela caiu um planeta Urano na casa 7. Se Saturno é o pragmático, o sério, o realizador, Urano é o inovador, o inventivo, o original, o imprevisível. Então, ela vai se sentir muito atraída por alguém diferente, Urano, fora dos padrões, fora da caixinha. Ela vai olhar para aquela pessoa e vai ver o jeito dele muito autêntico, original, que não está nem aí para o que os outros vão pensar dele, ele é ele e acabou. Então, existe uma atração por alguém assim. Eu estou pegando um caso assim, bem chocante para vocês entenderem como que se dá, à primeira vista, esse interesse pelo outro. Então, se essa pessoa que tem uma personalidade mais séria, as coisas quando ela começa alguma coisa na vida, ela precisa de planejamento, ela precisa ir um passo de cada vez, ela pode ver muita dificuldade na vida dela. Então, quando ela vê alguém assim mais leve, ela sente que ela precisa de alguém assim, que traga mais leveza, que traga mais novidade para a vida dela, porque a vida dela pode ser muito pragmática, ela fica muito focada em objetivos, em ambições de vida. Então, ela busca alguém, ela vai buscar automaticamente, porque aqui a gente está falando da lei de atração, né? Aquilo que está no teu mapa é aquilo que você veio para aprender a viver. O tipo de pessoa que você atrai, que a gente olha pelas personalidades ali, é exatamente aquilo que vai te ajudar a evoluir. Então, aquela pessoa que já tem esse lado mais urano, né, e ela se sente muito atraída por esse tipo de pessoa, então isso traz que, olha que legal, se Urano traz mudanças, né, novidades, né, e essa pessoa mais pragmática, o que vai acontecer? No primeiro momento, aquilo assim, nossa, uau, né? E esse Urano aí vai olhar para essa personalidade mais séria, mais responsável, mais madura, e ele vai achar, e vai, tipo assim, ó, pessoa diferente, né? Não é porra louca que nem eu, vamos dizer assim, né, de brincadeirinha e tal. Então, existe ali uma atração, porque o que gruda, né? O que atrai? O ímã é o polo positivo com o polo negativo. Se você colocar dois polos positivos, não dá liga, não gruda, não fica junto, tá? Então, continuando, no primeiro momento, o que eu observo, não só na minha vida, mas também na vida das clientes, dos clientes que me procuram, que 90% o tema é dificuldade no relacionamento.
Então, no primeiro momento é maravilhoso, é tudo perfeito, o cara traz leveza, traz novidade, tira aquela pessoa, Saturno, da zona de conforto dela, isso faz com que ela consiga respirar melhor, ela vai ter outras ideias de como fazer aquilo que ela acha muito difícil, né? A outra pessoa vai trazer ideias, vai trazer novidade. Então, a Saturno está lá ralando, planejando, trabalhando, se esforçando. E aí ela começa a ficar muito cansada, a vida começa a tornar um peso para ela. Aí, de repente, do nada, Urano liga. E aí, vamos lá para o pesqueiro? Vamos pescar? O que você está fazendo? Ela fala assim: nossa, que legal! Vamos embora. Você tem razão. Preciso sair desse escritório. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Tudo bem que às vezes ela nem fala, mas ela sente. Ó, uma novidade para me sair do quê? Desse lado enfadonho aqui que está a minha vida, né? E aí começa o relacionamento maravilhoso. Todo mundo sabe disso, né? Lembra quando você conheceu teu namorado, que tornou teu marido, ou teu parceiro, teu sócio, sei lá quem for, que fez, caminhou junto com você aí na sua vida? Lembra como tudo começou? Tá, tudo bem, que tem histórias que começam dramáticas, tem histórias que começam bem diferentes dessa que eu estou contando, mas o objetivo aqui é te levar a pensar junto comigo, tá? E aí, o que acontece? Chega num ponto, com o tempo, a gente dá mais ou menos aqui uns 2 anos, mais ou menos, né? Para esse fogo de palha, essa efervescência, essa novidade, esse uau, né? E diminuindo, diminuindo, diminuindo e vai diminuindo. E aí começam as cobranças, um querendo mudar o outro. Aí o Urano vai achar que o Saturno tá muito, é muito sério, não consegue relaxar. E o Saturno vai falar para o Urano assim: e você é muito irresponsável, você é muito inconstante. Né? Aí vamos contar uma historinha aqui fictícia. Aí um dia os dois resolvem o quê? Dar um tempo. Não dá mais. Por quê? Porque você tem essa personalidade e o outro tem a dele. No primeiro momento ali, né, teve muita efervescência, tá? Tudo bem? Só que com o tempo, aquilo começa a cansar. Um acha que o outro precisa mudar. Só que tudo bem, né? O convívio acaba realmente trazendo muito aprendizado. Então, vai depender muito das consciências, do nível de evolução dessas duas pessoas, do que a pessoa está buscando no relacionamento. Aí, olha como é que essa história vai ficar interessante. E aí, essa pessoa que depois de 2 anos, mais ou menos, dentro desse relacionamento, ela começa a enjoar do cara, né? Porque o Urano ali está na casa 7 dessa pessoa aqui. Por que ela começa a enjoar? Porque aquilo começa a ficar enfadonho. Então, toda vez ele convida para ir fazer alguma coisa diferente, tudo bem, mas chega no ponto também que se ela perder o foco da vida dela, se ela parar a vida dela o tempo todo para atender as necessidades desse tipo de parceria, ela vai o quê? Parar de planejar, né? O outro está tirando muito ela do foco, dela realizar aquilo que ela quer na vida. Então, aonde que nós vamos chegar com isso? A partir do momento que eu tenho um relacionamento, eu vou conviver com o outro, ele vai me proporcionar mudança, novidades. No relacionamento não tem rotina, mas eu tenho que estar muito na minha presença, senão eu perco o foco da minha vida, de quem eu sou, do que eu vim realizar aqui. E o que acontece muito é que as pessoas, quando elas vão para um relacionamento, ou elas conseguem esse equilíbrio, né? Eu aprendi com muito custo, mas foi com muita dor, com muito sofrimento, tá? Que toda vez que eu tenho um relacionamento, eu não posso abrir mão daquilo que eu preciso realizar, que é meu, que é da minha necessidade pessoal e que não tem nada a ver com ele, né? E assim o relacionamento consegue fluir muito melhor. Então, quando você abre mão de quem você é, dos seus valores, quando você tenta agradar o outro para que o relacionamento dê certo, o que vai acontecer?
o relacionamento termina. O relacionamento vai para o buraco. Então, entender como que acontece essa dinâmica, de como que você se relaciona, o tipo de perfil de pessoa que você atrai para se relacionar com você, te ajuda a entender que quando você se relaciona, tem uma tendência a acontecer tipos de ocorrências. Então, o que pode acontecer se a gente não tem um conhecimento do tipo de situações que um relacionamento ou a outra pessoa pode trazer para a nossa vida? O que você vai levar para a vida do outro? Então, quando a gente já conhece tendências de comportamento do teu mapa, da tua casa 7, então o que o astrólogo faz? Ele vai orientar essa pessoa. Olha, esse tipo de consciência, né, que está aqui na tua casa 7, faz com que você busque alguém assim. Só que quando esse relacionamento acontece, né, e com o tempo, o que pode gerar? O que pode acontecer? O que pode te impactar muito dentro desse relacionamento? Porque, por exemplo, voltando lá para o caso de Urano, ela quer alguém que traga novidade, ela quer alguém que traga mudanças para a vida dela, que está enfadonha, que está chata, né? Só que, de repente, se aquela pessoa, se o outro, começa porque a nossa vida muda, gente. Tá? Nós estamos falando de um mapa astral, de uma tendência de comportamento, mas existem também os trânsitos planetários. Então, nós teremos fases da vida, por exemplo, onde às vezes algum planeta em trânsito, passando ali pela casa dos relacionamentos, trazendo o quê? Ajustes, acertos, ou sei lá o que esse planeta, qual o planeta que vai passar ali, o que ele vai trazer, né? Ou passando pela tua casa 1, né, que vai trazer mudança nos seus interesses. A nossa vida ela vai passando por fases, né? Então, chega no ponto que se essa pessoa, o outro, estiver passando por uma dificuldade, e ele começa a ficar mais caseiro, ele começa a ficar mais em casa, ele começa a cobrar dela mais presença, a vida dele também está passando por mudanças, e ele está desempregado, ou ele está trabalhando em casa. Antes ele trazia novidade, trazia mais um ritmo mais movimentado, e que a pessoa gostava muito, aí ele está passando por uma fase onde a vida dele mudou. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela é como se tudo aquilo que ela buscava no outro não existe mais. E aí ela começa a perder o encanto, né? Aí vai perdendo o que? A magia, vai perdendo o encantamento, o relacionamento vai perdendo aquele propósito, né? Então, se esse Urano está na tua casa 7, dando exemplo aqui, né, de uma pessoa fictícia, de alguém, né? Então, chegou a vez de você provocar mudanças na vida dele, né? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos ter ideias juntos. Você está entendendo como que a coisa funciona? Porque quando nós falamos de casa 7, nós estamos falando daquilo que eu levo para o relacionamento e aquilo que o outro traz também para esse relacionamento. Então, é aí, gente, que acontece o que é a transformação, a mudança no relacionamento, porque muitas vezes a gente só encontra uma solução, é terminar com aquilo. Ou eu sofro, mantenho esse relacionamento sofrendo e vou ali, né, vivendo aquele relacionamento que, para mim, já tem muita. Porque o que acontece? Muitas pessoas vivem juntas, estão casadas, mas o relacionamento já terminou. O relacionamento já acabou, tá? Elas só estão vivendo juntas, ou porque elas têm filhos, ou porque elas têm um negócio em comum, ou porque um depende do outro financeiramente, ou porque eles têm conta conjunta. Ou seja, N fatores que não cabe aqui falar de tudo isso. Então, nós vamos analisar só a casa 7 no mapa astral? Não. Nós vamos olhar para Vênus, nós vamos olhar para o Marte, nós vamos olhar para todas as áreas da vida dessa pessoa. Então, qual que é o objetivo aqui? Eu, como astróloga, como terapeuta sistêmica, que trago uma visão, um olhar para aquele cliente, né? De olhar para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que está lá, para aquilo que acontece de fato na vida dela. E quando ela tem um entendimento mais realista, ela entende. Então, não depende só do outro, depende de você também. Aqui nós temos o quê? A lei do equilíbrio.
né, nas ordens sistêmicas, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. É muito comum hoje em dia que as mulheres elas são mais independentes do que as mulheres do nosso sistema familiar, né? As mulheres, nossas ancestrais, a mãe, avós, bisavós, casava, aí ter filho, aquele tanto de filho, tinha aquele tanto de filho, aí a vida dessas mulheres pode ter sido cozinhar, criar os filhos, e o marido vai trabalhar, e ele que traz o dinheiro, ele que traz o sustento, e ela se conforma ali com a vida dela, né? Muitos homens, maridos, né, que foram para as guerras, né, se a gente olhar para a história da humanidade, né, 300 anos, 400, 500 anos atrás, né, existia muita fome, existiam pragas, pestes, doenças, mortes, assim, e muitas mulheres guerreiras ficaram sozinhas, cuidando ali da família, dos filhos, isso tudo está no nosso mapa, falando das nossas origens, né, das nossas raízes. Então, cada um que vem para o relacionamento tem a sua própria origem, tem a sua própria ancestralidade, já traz no DNA uma história. E hoje os tempos são outros. As mulheres são independentes, profissionais, empresárias, né? E o que eu vejo muito é que as mulheres estão assustando muito os homens, porque o que fica no inconsciente coletivo ainda é o feminino frágil, dependente, e o homem traz ali, né, o provimento ali para o funcionamento, né, que traz toda a força e estrutura para que a mulher possa se sentir protegida, acolhida, para ela poder cuidar da família, dos filhos, e esse homem ir para a vida, ir para o mundo, sabendo que tem uma mulher ali, alguém que está cuidando da prole, que está cuidando da casa, e que quando ele voltar, aquilo vai estar funcionando muito direitinho. Só que hoje em dia não é assim que acontece, né? Hoje as mulheres vão para a vida, elas vão para o mundo, elas têm horário, elas têm empresa, elas têm negócios. Então, é com esse olhar dos tempos modernos e te ajudar a olhar para o teu feminino, para o teu lado mulher também, para você, para que a gente possa evitar essa inversão de papéis também dentro do relacionamento. Quando elas conhecem um par, geralmente vem um homem mais calmo, mais tranquilo. Porque você já imaginou se viesse um cara também muito autoritário, guerreiro, e com uma mulher assim, né? Deu para entender que o diferente, né, a força do relacionamento está exatamente nisso. E muitas vezes eu vejo o mapa de mulheres muito independentes, mais autoritárias, né? E ela fala assim: ai, nossa, meu marido é muito calmo, ele é manso demais, eu queria que ele fosse mais independente. É aquela mulher que troca pneu do carro, ela não espera o marido trocar o chuveiro, arrumar uma tomada que está estragada, ela pede uma vez. Se ele demora muito, ela pega, vai lá e faz e reclama, né? Então, gente, são essas coisas que quando a gente é fiel à nossa identidade, a gente para de reclamar. Porque aí eu pergunto para ela, se ele for daquele cara que faz, que acontece, ele que toma decisão dentro de casa, você vai gostar? Ela fala, não. Então, para de reclamar do outro. Para de reclamar do cara. Então, qual que é o objetivo aqui, gente? É que quando a gente tem conhecimento de tudo isso, tá? Que é lógico, cada pessoa tem o próprio mapa, tem a sua própria identidade, nenhum mapa é igual ao outro, ninguém é igual a ninguém, né? Aquela pessoa que tem o Saturno de casa 1, essa história não é igual para todo mundo, porque vão ter outros aspectos ali que vai dar um colorido diferente nesse Saturno de casa 1, tá? Nessa pessoa de Saturno de casa 1. Então, é um olhar personalizado para o teu mapa astral, para te mostrar como é que funciona a coisa. Você volta a ser você dentro do relacionamento. Você toma posse de si mesma dentro do relacionamento e com o entendimento do outro, né, você respeita o jeito dele ser e quando você está inteira na tua presença, o outro também não vai querer te mudar. Ele não vai querer transformar, mudar você, que você seja aquilo que ele quer que você seja. Porque você é tão completa, você está tão na tua presença, que não tem aonde mexer aqui.
né? Então, aí nós podemos começar a falar de relacionamentos que podem sim dar certo. Então, eu te convido a olhar para o teu mapa astral, que vai trazer informações que podem te surpreender com relação à tua maneira de se relacionar com o outro. Se você gostou desse assunto, se você gostou desse tema, deixa um comentário aqui no canal, deixa um like também, porque isso me ajuda muito, me motiva muito a continuar trazendo aqui conteúdos sobre comportamento, astrologia e comportamento, para vocês refletirem, tá? Se inscreva no canal para que você possa receber sempre ali uma notificação de que tem vídeo novo aqui no canal. Deixa aqui nos comentários, que eu adoro ouvir vocês. Como está o seu relacionamento? Como que você se relaciona com a pessoa parceira? Lembra, casa 7 é aquilo que eu vejo no outro, é aquilo que eu busco no outro. Então, eu te convido para fazer esse mergulho comigo, te trazer informações valiosas que pode te ajudar e muito a transformar, melhorar a sua relação com o outro. Um abraço e até o nosso próximo encontro.